Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula do nosso curso completo de Matemática Básica. Na última aula, tivemos a oportunidade de continuar a observar detalhes relacionados à teoria dos conjuntos, oportunidade em que vemos os tipos de conjuntos: finito, infinito, universo, vazio e unitário. Agora vamos dar continuidade, desta vez tratando de subconjuntos, relação de inclusão e conjunto das partes. Preparados? Então vamos para a tela. O que significa dizermos que um conjunto B vai ser subconjunto de um conjunto A? Isso significa que todos os elementos desse conjunto B fazem parte ou pertencem também ao conjunto A. Quando isso acontece, temos a chamada relação de inclusão. O que isso significa? Significa que o conjunto B está contido no conjunto A. E a gente pode representar isso através dessa simbologia aqui. B está contido em A. Esse símbolo de contido não é o C, tá? É um C um pouco mais alongado. Também podemos dizer que se B está contido em A, então isso quer dizer que A contém o conjunto B. Essa simbologia é realizada por meio desse símbolozinho aqui, ó, um C ao contrário. Do mesmo modo, podemos dizer que quando um conjunto B, todos os elementos de um conjunto B não fazem parte de um conjunto A, a gente pode afirmar isso, deixar isso bem claro, cortando aqui, ó, o símbolozinho C, ficando assim, ó, cortado. Mesma coisa, se nem todos os elementos de B não fazem parte do conjunto A, então a gente pode dizer que não contém A, não contém B. Vamos ver aqui um exemplo para ficar mais claro para nós. Suponha que você tenha dois conjuntos. O conjunto A, que ele é 1, 2, 3, 4 e 5, e o conjunto B, que ele é formado pelos elementos 3 e 4. Perceba o que a gente vai ter aqui, olha, que o conjunto B está contido em A. Por que afirmamos isso? Porque todos os elementos do conjunto B fazem parte também do conjunto A. Perceba que o 3 está aqui, aí está aqui também. O 4 está aqui e está aqui também. Também podemos afirmar que A contém B. Por quê? Porque o conjunto A, dentro do conjunto A, estão todos os elementos de B. Agora vamos ver um exemplo contrário disso. Suponha que agora você tenha o conjunto C, que ele é formado pelos elementos 2, 4, 6 e 8. E o conjunto D, ele é formado pelos elementos 3 e 4. O problema todinho está aqui no 3. Ó. O 3 também não é elemento de C. Podemos afirmar que D não está contido no conjunto C. Similarmente, podemos afirmar também que o conjunto C ele não contém o conjunto D. Entendido até aqui? Essa então é a relação de inclusão. Relacionado, você imediatamente quando ouvir falar da relação de inclusão, lembre da ideia de subconjunto. Como seria representada graficamente a relação de inclusão? Suponha que você tenha aqui o conjunto A, cujos elementos são 1, 2, 3, 4 e 5. E também o conjunto B, formado pelos elementos 2 e 3. Vamos representá-los graficamente por meio do diagrama de Venn? Ficaria assim, ó. Você faria aqui o conjunto A. Como o conjunto B está totalmente aqui dentro do conjunto A, você teria o conjunto B aqui dentro. Ó. Agora vamos inserir os elementos. Aqui em B ficariam 2 e 3. E aqui fora a gente não precisa repetir o 2 e 3, eles já estão aqui. Então ficaria aqui o 1, o 4 e o 5. É assim que a gente representa graficamente a relação
de inclusão, ou seja, como B é subconjunto de A, ele está totalmente contido dentro desse conjunto. Similarmente, podemos dizer, o conjunto A contém o conjunto B. Entendido? Vamos imaginar agora uma outra situação. Suponha que você tenha os seguintes conjuntos. Você tem aqui o conjunto C, cujos elementos são A, B, C, D e E. Já o conjunto D tem os seguintes elementos. Vai ter o elemento E, vai ter a letra F e a letra G. Vamos representar graficamente. Você inicialmente tem aqui o conjunto C, que ele tem... Você tem também o conjunto D. Note que como eles têm aqui um elemento em comum, isso tem que ficar bem claro no diagrama que você está desenhando. E como é que você vai deixar isso claro? Fazendo com que esses diagramas tenham uma parte que vai ser comum a eles. E essa parte é justamente o elemento E. Vai ficar aqui, ó, vai pertencer aos dois conjuntos, certo? Aí você agora insere os demais elementos de cada um deles. Aqui o A, o B, o C e o D. Da mesma forma, aqui no conjunto D, você vai ter os seus elementos F e G. Então aqui a gente representou para você essa situação em que a gente está inserindo o elemento que é comum aos dois conjuntos. E quanto à relação de inclusão deles, a gente pode afirmar, né, que como temos elementos aqui do conjunto D que não fazem parte do conjunto C, a gente pode afirmar então que o conjunto D não está contido no conjunto C. Da mesma forma, dizemos que o conjunto C ele não contém o conjunto D. Vamos adiante. Vimos na primeira aula do curso que ela associa elementos a conjuntos. Por exemplo, se você tem um conjunto A, que os elementos são 1, 2, 3, 4 e 5. Então, você pode afirmar que o elemento 3 pertence ao conjunto A. Essa é a relação de pertinência. Perceba que ela associa elementos a conjuntos. Agora, o que acabamos de ver é a relação de inclusão. Qual é a grande diferença? Está aqui no diagrama para você. A grande diferença é que agora a relação é entre conjuntos. Perceba que quando a gente estava aqui nos nossos exemplos, sempre está fazendo a associação entre conjuntos. Ó, conjunto C com conjunto D com conjunto C e assim por diante. E essa relação de inclusão possui algumas propriedades. Vamos analisá-las? A primeira propriedade afirma que o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Isso aqui é muito importante. O conjunto vazio ele está contido em todo conjunto. Tudo bem? Não esqueça disso, principalmente quando a gente for analisar a questão de quantidade de subconjuntos. Essa é uma informação muito importante. A segunda propriedade afirma que qualquer conjunto é conjunto de si mesmo, ou seja, todo conjunto está contido nele mesmo. Existe também os conjuntos que são iguais, ou seja, todos os elementos deles, se você tem um conjunto A, que os elementos dele é 1, 2, 3 e 4, e tem um conjunto B, que os elementos dele também são 1, 2, 3 e 4, a gente afirma que esses conjuntos são iguais. Os conjuntos iguais são subconjuntos um do outro. Isso é óbvio, né? Ou seja, para esse conjunto A, que é igual ao conjunto B, a gente pode afirmar que A vai estar contido em B e B vai estar contido em A. Percebam que são propriedades, né, bem óbvias, intuitivas realmente. A quarta afirma que todo conjunto A é subconjunto do conjunto universo. Também é uma informação que a gente já conhecia, né? Que um conjunto qualquer A,
ele está contido no conjunto universo. A gente considerou, por exemplo, a questão do conjunto das capitais da região sul do país. Vimos que o conjunto universo seria todas as capitais brasileiras. Todas as capitais brasileiras inclui também aquele conjunto inicial das capitais da região sul do Brasil, de modo que esse conjunto menor vai estar contido no conjunto universo. A quinta propriedade é conhecida como relação transitiva. O que ela afirma? Afirma que se um conjunto A está contido num conjunto B e esse conjunto B está contido num conjunto C, então a gente pode afirmar que esse conjunto A vai estar contido no conjunto C. É o que está aqui bem resumido para você. Eu trouxe aí para você um exemplo da relação transitiva, essa importante propriedade da relação de inclusão. Trata-se de uma questão aí de silogismo. Veja aí que na premissa 1 do argumento, todas as mulheres são bonitas. Na premissa 2, todas as paraibanas são mulheres. Qual é a conclusão a que chegamos? Todas as paraibanas são bonitas. Isso aqui é silogismo, algo lógico, mas que é bem aplicado à teoria dos conjuntos. Se fôssemos representar graficamente, a gente teria 3 conjuntos. Um maior aqui, que são das pessoas bonitas. Teríamos um segundo conjunto, que são das mulheres. E teríamos um terceiro conjunto, que são das paraibanas. Então, o que é que você percebe? Que o conjunto das paraibanas está contido no conjunto das mulheres, que por sua vez está contido no conjunto das pessoas que são bonitas. Como é que escreveríamos essa informação? Escreveríamos da seguinte forma. Temos aqui que P, o conjunto P das paraibanas, está contido no conjunto M das mulheres, porque todas as paraibanas são mulheres. Também temos que o conjunto das mulheres está contido no conjunto das bonitas, das pessoas bonitas. Logo, pela relação transitiva, a gente pode concluir que o conjunto das paraibanas está contido no conjunto das pessoas bonitas. Tá certo? Perceba que isso é exatamente o que falam nossas premissas do argumento. Ora, se as paraibanas são mulheres e se as mulheres são bonitas, logo as paraibanas são bonitas. Então essas são as principais propriedades relacionadas a essa relação de inclusão. Agora vamos ver um detalhe matador em concurso, que é muito cobrado. Vamos tratar agora da quantidade de subconjuntos. Imagina que você tenha um conjunto A, que ele é formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4. Quantos elementos temos? Temos 4. 1, 2, 3 e 4. Mas qual é a quantidade de subconjuntos que esse conjunto A tem? Então está aí para você a informação. Se um conjunto A possui n elementos, então ele tem 2 elevado a n subconjuntos. Então no exemplo que a gente acabou de falar relativo ao conjunto A, formado, se ele tem 4 elementos, então ele vai ter 2 elevado a 4, 16 elementos. Isso aqui, meus amigos, cai muito em concurso. Então não esqueça, para você obter a quantidade de subconjuntos de um determinado conjunto, basta você fazer essa potência, 2 elevado a n, em que n é a quantidade de elementos que esse conjunto possui. Agora, 2 detalhes importantes que estão aí abaixo. Todo conjunto vai possuir o conjunto vazio e ele mesmo como subconjuntos. Vamos aqui considerar um exemplo para ficar mais clara essa questão. Imagine que você tenha o conjunto B formado pelos elementos 1 e 2. Ora, você já sabe que o número de subconjuntos desse elemento é dado pela relação 2 elevado a n, em que n é o número de elementos desse conjunto. Você vai ter 2 elevado a 2.
Portanto, o conjunto B tem 4 subconjuntos. Quem são esses subconjuntos? Vamos relacioná-los? Olha, o primeiro é o conjunto vazio. Depois, vamos ter aqui como subconjunto o elemento 1, o conjunto formado pelo elemento 2 e, por fim, o próprio conjunto B, ou seja, 1 e 2. Tá certo? Então é assim que funciona a quantidade de subconjuntos. Um outro tópico que está bem relacionado a esse diz respeito ao conjunto das partes. Aparece também muito em provas de concursos. O que é o conjunto das partes? É aquele conjunto que reúne todos os subconjuntos possíveis de um determinado conjunto. A representação dele é dessa maneira que a gente vai fazer. P de A, as partes de A. Então, se a gente for representar aqui todos os elementos, então vai ser igual a x, tal que x está contido em A. Por quê? Porque reúne todos os subconjuntos do conjunto A. Bem, qual vai ser o número de elementos que esse conjunto das partes vai ter? Vai ser exatamente igual ao total de subconjuntos do conjunto que a gente estiver considerando. Para representar matematicamente, o número de elementos do conjunto das partes também vai ser dada pela fórmula 2 elevado a n. Chegou a hora de a gente resolver questões. Como isso já foi cobrado em prova, é o que vamos ver agora. Primeira questão da ESAF. Olha que questão boa, fácil e tranquila que você mata assim, ó, como se estivesse matando muriçoca. Indique quantos são os subconjuntos do conjunto formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4. Muito tranquilo, né? A gente viu que a quantidade de subconjuntos é determinada pela fórmula 2 elevado a n, em que n é o número de elementos que estivermos trabalhando. Aqui a gente tem 1, 2, 3 e 4 elementos. 2 elevado a 4 é igual a 16. Portanto, a alternativa correta, letra E. Próxima questão. É uma questão do CESP que diz: uma conferência internacional reunirá representantes dos seguintes países: Alemanha, Argentina, Bolívia, Brasil, Canadá, Chile e Colômbia, Escócia, Estados Unidos da América, França, Inglaterra, Peru, Suíça, Uruguai e Venezuela. Note, se B é o conjunto formado pelos países que participarão da conferência e não pertencem à América do Sul, então o número de conjuntos formados a partir dos elementos de B é igual a 128. Vamos observar aqui os detalhes dessa questão. Inicialmente, é preciso que a gente note que o conjunto universo, para o caso desta questão, é formado por todos os países que participarão da conferência internacional. Além disso, foi informado que o conjunto B é formado pelos países que participarão da conferência, mas não pertencem à América do Sul. Quem são esses países que não pertencem à América do Sul? Ora, temos aqui Alemanha, Argentina faz, Bolívia faz, Brasil, Canadá, Chile faz, Colômbia faz, Escócia não faz, Estados Unidos da América é do Norte, não faz, França, Europa, Inglaterra, Europa, Peru faz, Suíça não, Uruguai sim, Venezuela sim. Portanto, esses são os países aí que formam o nosso conjunto B, né? Formam o conjunto B. Por fim, o enunciado exige que descubramos o número de subconjuntos formados a partir dos elementos de B. Bem, para determinarmos essa quantidade, basta sabermos quantos elementos possui esse conjunto que estamos analisando, já que o número de subconjuntos a gente já sabe, né? É dado pela relação 2 elevado a n. Então, quantos são os elementos do conjunto B? Basta a gente contar quantos tiquezinhos fizemos aqui de vermelho, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Portanto, a gente vai ter 2 elevado a 7. Quanto é 2 elevado a 7? 128. Portanto, o número de conjuntos formados a partir dos elementos de B é igual a 128 realmente, e o item está certo. Próxima questão. Essa questão
é muito interessante e nos ensina um novo detalhe de conhecimento teórico. Veja só, o número de subconjuntos próprios de A é igual a x, que pertence ao conjunto dos inteiros, né? Essa letrinha aqui a gente ainda vai ver conjuntos numéricos, mas essa letrinha aqui está relacionada ao conjunto dos números inteiros. Tal que x é maior que 12 e menor que 17. Vamos relacionar aqui os elementos desse conjunto A de forma ordenada. Então, a gente vai ter, 12 não faz parte, né, porque é maior do que 12, então vai ser 13, 14, 15, 16 e parou, né? 17 também não está incluído. Então, a gente tem 4 elementos. Então, se a gente fosse fazer aqui a quantidade de subconjuntos, seria 2 elevado a 4, 16. Aí você viria aqui, marcaria a letra B e se daria mal. Se daria mal por um detalhe. Ele pediu a quantidade de subconjuntos próprios de A. Alex, o que danado é subconjuntos próprios de A? Ora, para que um conjunto B seja subconjunto próprio de um conjunto A, é necessário que esse conjunto B esteja contido no conjunto A e também que B seja totalmente diferente de A. Aqui nesses 16 está incluído o próprio conjunto A. Ora, mas só que B não é igual ao conjunto A, então ele precisa ser eliminado. Então, se a gente for tirar um desses subconjuntos, de 16 vai cair para 15. Só que entre as alternativas fornecidas não tem o número 15. Então, o que é que a questão fez que é bastante discutível? Ela considerou que você também deveria eliminar o conjunto vazio dentre os subconjuntos do conjunto A. Ou seja, a questão entende que o conjunto vazio não é um subconjunto próprio de A, mas isso aqui é bem discutível. No entanto, a banca não aceitou os recursos fornecidos e esse ficou sendo realmente o gabarito da questão, a alternativa A. Temos aí a questão 4, elaborada pelo CESP. O enunciado diz: em um conjunto E de empresas, indica-se por EX o subconjunto de E formado pelas empresas que já participaram de pelo menos X procedimentos licitatórios, em que X é igual a 0, 1, 2 e assim por diante. E NX, a quantidade de elementos do conjunto é X. Julgue o item seguinte a respeito desses conjuntos. Olha o comando. Se x e y forem números inteiros não negativos e x é menor ou igual que y, então EY vai estar contido em EX. Olha que questão interessante, meus amigos. Para facilitar, vamos trabalhar aqui com um exemplo. Suponhamos que x seja igual a 1 e y é igual a 2. Perceba que a gente está aqui respeitando a condição que a questão deu, né? Considerando o caso de x ser menor que y. Bem, EY vai então representar as empresas que participam de pelo menos 2 procedimentos licitatórios. Foi isso que a questão indicou aqui, né? De modo que EY vai ser igual a 2, 3, 4 e assim por diante, procedimentos licitatórios. Por sua vez, EX vai representar as empresas que participaram de pelo menos um procedimento licitatório. Então, a gente vai ter EX sendo igual a 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Desse modo, o que é que deve ficar claro para nós? Que o conjunto de quem participou de pelo menos um procedimento licitatório contém aqueles que fizeram pelo menos 2. Em outras palavras, o conjunto de quem participou de pelo menos 2 procedimentos licitatórios está contido em quem participou de pelo menos um procedimento licitatório. Qual é a conclusão, então? Que EY está contido em EX. Portanto, o item está certo. Próxima questão. Questão também do CESP e afirma o seguinte: para cada subconjunto A de ômega é igual a 1 até 10,
defina P de A, o conjunto das partes de A, né, como o produto dos elementos de A, e adote a convenção de que as partes do conjunto vazio é igual a 1. Com base nessa situação, julgo os itens a seguir. Olha só, se A e B são subconjuntos de ômega e A está contido em B, então P de A é menor ou igual que P de B. Olha que questão interessante, meus amigos. A questão agora cobra o nosso conhecimento relativo ao tópico conjunto das partes. E ela tem aqui um detalhe que é muito importante você estar atento quando você estiver fazendo provas, que é a questão da gestão do tempo, você tentar racionalizar o máximo possível o seu tempo. Perceba que a informação importante mesmo para nós aqui só são duas aqui, ó. A está contido em B, então P de A é menor ou igual que B. O resto todo, esse enunciado falando do conjunto ômega, nada disso interessa. Por quê? Veja só, se você tem que um conjunto A está contido num conjunto B, concorda que o número de elementos, o número de subconjuntos, consequentemente, desse conjunto A vai ser menor que o conjunto B? Não concorda comigo? Então, com certeza, como consequência disso, o número de elementos do conjunto das partes de A vai ser menor ou igual a B. Por que igual? É para considerar o caso se a gente tiver o conjunto A igual ao conjunto B. Portanto, o item está certo ao afirmar que se um conjunto A está contido num conjunto B, então, com certeza, o número de elementos, né, do conjunto das partes de A vai ser menor ou igual aos elementos do conjunto das partes de B. Tá certo? Espero que tenha gostado de mais uma aula. Tivemos a oportunidade de ver aqui assuntos muito ricos. Foi uma aula bem extensa, né? Tratando de subconjuntos, relação de inclusão e conjunto das partes. E finalizamos com excelentes questões cobradas em concursos públicos. Se você gostou desse vídeo, dê aqui o seu joinha, curta esse vídeo, isso vai ser muito importante. E também fique à vontade para compartilhar com seus amigos. E não deixe de se inscrever no nosso canal para receber esse conhecimento assim que a gente disponibilizar aqui para você. Forte abraço e bons estudos!